Oi, eu sou a Joyce, por aqui eu mostro a minha rotina na confeitaria. Hoje eu vou mostrar pra vocês quando eu tenho uma encomenda grande, como que eu me organizo, né? Porque eu sou sozinha pra produzir as coisas. Sábado eu tenho uma encomenda no valor de R$ 700. A cliente pediu 200 brigadeiros, é, 30 mini pão de mel e um bolo no aro 25 com um adicional de ganache, né? Então o bolo ficou um pouquinho mais caro aí do que ele realmente é por causa do adicional. Então vou mostrar esse processo de como que eu me organizo. Ontem eu não consegui mostrar pra vocês, mas eu já fiz as massas do brigadeiro. Na terça eu já tinha assado a massa do mini pão de mel, porque como eu tô na semana aí das entregas de Dia dos Professores, tinha pão de mel, então aproveitei e já assei tudo. O pão de mel tem uma validade longa porque na massa não vai ovo, então sem problema nenhum ter feito antes. Só tinha assado, né? E agora tô começando aqui a já finalizar os pão de mel, que hoje é quinta-feira, já vou deixar tudo prontinho essa parte. Aqui eu já comecei, né? Já abri e recheei os 30 mini pão de mel. Como no outro vídeo eu já tinha mostrado, né, como que eu faço, agora eu vou mostrar aqui finalizando eles. Então, eu já ia começar a banhar, né, os mini pão de mel. Eu utilizo a cobertura blend da marca Top Harold. Ela fica bem fluida, eu gosto bastante. E fica uma casca bem fininha, né, que não deixa o pão de mel enjoativo. Esses mini pão de mel é uma benção aqui, o pessoal gosta bastante, porque é uma lembrancinha em conta, né? E muito gostosa, né? É difícil uma pessoa que não gosta de pão de mel. Eu comecei a fazer ele no Natal do ano passado e vendeu horrores. Eu até perdi as contas de quanto mini pão de mel que eu fiz. Era coisa assim de ficar até de madrugada banhando pão de mel. Então, depois disso, como no Natal deu certo, eu coloquei ele no meu cardápio para as pessoas terem aí como opção também de lembrancinha de festa. E agora, fim de ano, eu vou fazer novamente também. Então, depois que eu banhei todos, eu faço esses risquinhos em cima, né, para dar um charminho. E depois eu venho cortando todas as rebarbas para ficar com o acabamento bonito. Quando eu recebi essa encomenda, eu fiquei muito feliz, né? Porque entrou uma encomenda grande e era numa semana que eu estava praticamente assim, sem encomenda. Eu tinha algumas encomendas, Dia dos Professores, só que não saiu tanto que eu esperava, né? Então, quando entrou esse pedido, eu fiquei muito feliz e fiz toda empolgada, né? Que ajuda bastante no faturamento. Quem trabalha aí sozinha sabe como que é. Os minis, tanto o pão de mel, quando eu faço pão de mel grande ou esse pequeno, eu sempre embalo ele no plástico filme e depois coloco no saquinho de celofane, porque aí não mela, né, o saquinho. Então fica com o acabamento bonito, fica mais Aqui acabei os apresentável. 30 mini pão de mel. Esses dois aqui ficou sem o saquinho, eu vou comprar amanhã. E aí eu também compro a fita de cetim pra amarrar. Então, aí era sexta-feira, né, que era um dia antes da encomenda. Eu fiz a massa e os recheios na parte da manhã e comecei a prensar o bolo à tarde. Foi o primeiro bolo do tamanho grande, assim, do meu cardápio, né? Então, eu tava, assim, meio ansiosa. Era um bolão mesmo. Ele ficou pesando, acho que quase 5 quilos, se eu não me engane. E foi a massa branca e recheio dois amores, que é uma camada de brigadeiro preto e outra camada de brigadeiro de leite ninho. Então aí eu tomando todo o cuidado para montar esse bolo para a massa não quebrar. E toda vez que eu molhava o bolo, eu conferia assim se está molhadinho, mas eu também tenho medo de molhar demais e depois comprometer a estrutura. Faz pouco tempo, né, que eu estou nessa parte aí de bolos recheados, faz agora quase 2 meses. Então tem parte aí que eu ainda fico meio insegura, fico ansiosa. Então esse bolo foi no aro 25 e eu utilizei foi 2 quilos de recheio. Ao total foram 4 leite condensado, 4 creme de leite. Então, eu fiz 2 receitas de brigadeiro preto, 2 receitas de brigadeiro de leite ninho. Ficou um bolo bem recheado.
Depois disso, eu comecei na sexta-feira também, né, a pesar os brigadeiros, porque, como eu falei, eu estava meio ansiosa com o bolo, então eu queria começar a confeitar o bolo o mais cedo possível no sábado. Então, tendo os brigadeiros já pesados, no sábado ficava mais fácil para mim finalizar os brigadeiros e logo começar a confeitar o bolo. A cliente escolheu 50 brigadeiros de chocolate branco, 50 brigadeiros bicho de pé, né, brigadeiro de Nesquik, 50 brigadeiros olho de sogra e 50 brigadeiros tradicionais. Acabei não filmando esses dois últimos sabores porque a bateria do meu celular estava baixa. Bom, gente, hoje, sábado, é o dia da entrega. Agora são 7 e pouquinho da manhã. Só tô tomando meu café aqui e já vou arrumar as coisas pra finalizar. Aí faltou eu colocar a fita de cetim no pão de mel, enrolar os brigadeiros, né, que ontem eu já deixei pesado, e confeitar o bolo. Mas eu vou começar pelos brigadeiros, aí eu confeito o bolo e depois coloco a fita de cetim aí pra finalizar tudo. A cliente vem retirar 1 da tarde, eu planejo terminar tudo até o meio-dia. Então, eu comecei pelo brigadeiro olho de sogra, que era o que ia dar mais trabalho aí, né? O meu brigadeiro de olho de sogra eu corto a ameixa ao meio, então cada ameixa me rende 2 brigadeiros. Eu gosto porque assim fica mais delicado, não fica o gosto tão forte assim da ameixa, mas continua presente. E os meus clientes se adaptaram assim. Os meus brigadeiros de beijinho eu gosto de passar no coco ralado fino porque deixa o acabamento mais bonito. Esses brigadeiros tiveram peso final aí de 15 gramas, o olho de sogra, né, da linha especial, e o restante dos brigadeiros que a cliente pediu eram da linha gourmet, que também tem peso final de 15 gramas. Então, aí eu pesei cada bolinha, né, de beijinho com 13 gramas e com a ameixa aí ficou um peso de 15, 16 gramas. Aí o brigadeiro gourmet, né, ao leite aí, eu passo ele no granulê meio amargo da Melkin, que ele é uma delícia, né? É um granulado de chocolate de verdade. E eu peso eles com 12 gramas e aí finalizado com confeito também fica aí por volta de 15 gramas também. Quando eu tenho encomenda de 200 brigadeiros, não é costume meu deixar já os brigadeiros pesados, porque é uma coisa que normalmente eu faço rápido. Porém, como eu tava meio assim, né, com o bolo, queria terminar bem antes do prazo, né, que a cliente viesse buscar, tava um pouquinho ansiosa, era o primeiro bolo grandão aí que eu fiz, então por isso que eu já deixei pesado pra não ficar tanta coisa pra eu fazer no sábado. Então depois eu comecei já a enrolar o brigadeiro de chocolate branco, que eu finalizo também no confeito da Melkin, né, de chocolate branco aí. E por último, eu finalizei o de bicho de pé, que é o brigadeiro de Nesquik, e eu passo ele no leite em pó. Sempre esses brigadeiros que eu finalizo no leite em pó, que é o churros, o de Nesquik e o de leite ninho, eu sempre costumo deixar eles por último, porque como eu gosto de peneirar para ficar o acabamento mais bonito, né? Não ficar o leite em pó grosso assim no docinho. Então eu sempre deixo por último porque faz bastante sujeira. Então aí eu finalizo a encomenda, depois acabo de limpar a mesa e fica tudo limpinho. Aí pronto, já finalizei os brigadeiros. Finalizei 1h10 mais ou menos. Por causa aqui do olho de sogra, eu tive que cortar a ameixa, né? E aí demorou um pouquinho mais. Aí agora eu vou começar a fazer o bolo. Então, olha como ficou bonita, né? As camadas do bolo, ficou um bolo bem recheado. Então, eu fiz a minha ganache aí para cobertura e comecei a alisar. Fiz a pré-camada, primeiro bem fininha, para não ficar pedacinhos de bolo no acabamento. Esse vai ser o segundo vídeo do canal e esse bolo também foi em ganache. Ultimamente, os meus clientes estão pedindo bastante bolo em ganache, né? Porque fica bem, bem apetitoso. Porém, eu também trabalho com o chantininho, tá bom? Então, a cliente aí pediu o adicional de ganache e depois, então, que eu fiz a pré-camada, comecei a passar uma camada mais grossa da ganache.
E quando se trabalha com ganache, tem que ser rápido, entre aspas. Eu não sou rápida ainda, né, porque eu não tenho tanta prática, só que eu tento não ficar moscando demais, porque a ganache vai secando. Eu tenho esse secadorzinho aí para quando a ganache começa a secar, eu aqueço um pouquinho, ele é fraquinho, eu só uso para isso, não uso mais para nada, é, para me ajudar aí, porque senão a ganache começa a puxar e aí acaba com o acabamento do bolo, né? Tem que ficar um acabamento legal. Então, eu tento espatular de uma vez, eu dou um giro assim, de uma vez com o prato do bolo. E depois eu venho acertando as partes que ficam faltando cobertura. Então, vocês podem perceber que toda vez que eu venho passar essa espátula lisa, eu dou esse giro aí 360 de uma vez. Porque senão vai ficar puxando a ganache toda hora. E esse bolo tinha um trabalho de bico em cima. Bastante trabalho de bico. Então, quando eu fiz o recheio, eu fiz uma meia receita de recheio a mais aí para eu conseguir fazer esse acabamento. Então, foi acabamento em brigadeiro preto e brigadeiro de leite ninho. E os bolos de ganache, como eu falei, eles entram como um adicional. E esse adicional dá o direito do cliente colocar brigadeiro em cima do bolo e também morangos. Tipo assim, não é uma quantidade infinita, né? Não é aquele porre de morango, aquele porre de brigadeiro. Porém, é uma quantidade que já dá total diferença no acabamento do que se eu fosse finalizar apenas, né, com a ganache. Então, depois eu já enrolei os brigadeiros que iriam, né? Os morangos eu já tinha deixado higienizado e bem sequinho. E vim aí finalizando, arrumando. Esses morangos aí que ficou meio em pezinho, eu coloquei mais recheio atrás para eles continuar em pé, para não cair no transporte. E esse bolo ficou assim. Gente, eu amei esse bolo, ficou a coisa mais linda. A ganache ficou brilhosa, o brigadeiro ficou super brilhante, assim, deu muito destaque no bolo. E a cliente adorou. Então, depois que eu acabei o bolo, só faltou colocar as fitas de cetim nos mini pães de mel. Então, eu sempre meço uma, vejo se o laço vai ficar bonito no pão de mel. E se deu certinho, não ficou faltando fita, eu já vou e corto a quantidade que eu preciso e depois eu venho finalizando todos. E ficaram assim os pães de mel. Pronto, e aqui é a encomenda finalizada e eu deixo tudo embaladinho. Aqui é o bolo, ficou pesando quase 5 quilos. Os mini pães de mel e os 200 brigadeiros. E agora é só aguardar ela retirar. Bom, e o vídeo de hoje foi esse. Quando eu tenho essas encomendas assim maiores, eu me organizo desse jeito. Na verdade, eu comecei na terça-feira, né, que eu não consegui gravar, que eu fiz as massas na panela mexedora. Na quarta, eu assei massa de pão de mel. Na quinta, finalizei o pão de mel. Ontem, sexta-feira, prensei o bolo, pesei todos os brigadeiros. E hoje foi só finalizar as coisas. Dessa forma eu não fico muito cansada e eu também não atraso, né, o horário que a cliente combinou, né? Que ela combinou depois da 1 hora. Eu não teria como fazer tudo desde o começo hoje. Então, você sabendo a validade do seu produto, fazendo os brigadeiros, né, no ponto certo, para não cristalizar, dá tudo certo. E dessa forma que eu me organizo, eu espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Deixa o seu like, se inscreve no meu canal. E é isso, até o próximo vídeo.